Então, vamos lá. Está todo mundo me ouvindo bem? Ok. Sim, ok. Estou pegando o celular aqui. Ouvindo. Tá. Bom, então a lei da causa e efeito, a gente tem basicamente o que o título diz, né? Vamos falar bem breve, que a gente vai começar a entrar em cada um deles, que seria aqui tudo aquilo que você cria, você é responsável pelos efeitos que essa criação se deu. Um exemplo dessa lei é que, por exemplo, se você tem um vidro na mão e você não quer que ele se quebre, você não vai soltar. Se você conhece que a causa de você soltar esse vidro e cair no chão, ele pode se quebrar, e conhece também a lei da gravidade. Ele não vai ficar flutuando, ele vai cair. Então, se você não quer que o vidro se quebre, você não vai soltar. No livro, ele fala que os mestres, eles têm bastante conhecimento de todas essas leis. Então, eles conseguem manipular bem ao ponto de construir a sua própria caminhada. Espera só um pouquinho, gente. Você não consegue baixar mais? Tá no vídeo? Então, vamos lá. Então, quanto mais você tem o conhecimento de si próprio e dessas leis, das leis básicas, você consegue realizar coisas sabendo de qual é a causa, qual o efeito que vai criar aquela causa, certo? Então, quando você tem esse conhecimento, você passa a ser responsável por você e por todas as seus comportamentos, suas atitudes. Então, vamos voltando para agora entrando cruzando um pouco as informações aqui com a Umbanda, com a leitura de Ori. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento de quais são os orixás que regem a sua coroa, aquele que está no de frente, no adjunto e no ancestral, você sabendo qual é a influência de que eles realizam na sua vida, tendo conhecimento dessa lei, se você é filha de Yansan, você não vai justificar o seu comportamento, a sua personalidade, por conta do orixá que rege a sua coroa, a que está de frente, porque é aquilo que você vai estar expressando para o mundo. Então, você sabendo quais são os pontos positivos e negativos, você consegue se enquadrar dentro do que é melhor numa caminhada evolutiva, né? Se você é filho de Oxóssi, você não vai justificar os pontos negativos desse arquétipo para justificar aquilo que você tem como personalidade. Se você é filho de algum, você não vai justificar ser controlador, briguento, arroba confusão no trânsito, um exemplo, porque eu sou filho de algum. Porque você sabe quais são as consequências disso, certo? E quanto mais você estuda dentro da Umbanda, você vai aprendendo a ter resultados com a manipulação da natureza. Então, se você sabe que a consequência de você manipular as energias para prejudicar alguém ou tirar algo de alguém para ter aquilo, você vai ter uma consequência em relação àquilo. Então, você não realiza, porque você já tem uma consciência, você tem o conhecimento de manipulação dessas energias, vai tendo maior consciência dessa manipulação de energia, e a partir daí você age de forma muito mais consciente, por conta do entendimento da lei da causa e efeito. E a questão do princípio de gênero, ele fala de polaridade, né, onde tudo tem a sua polaridade, positivo e negativo, feminino e masculino,
A gente conhece a roda do yin e yang, onde forma o equilíbrio, né? Gera o tal, a partir do equilíbrio do preto, do branco, e dentro de cada parte. O do preto tem uma parte branca e o do branco tem a parte preta. Então, dentro de cada um, também tem o outro, criando alguma polaridade para chegar num equilíbrio. Você só consegue chegar numa ter ideias próprias a partir do momento que você consegue ter essas duas energias polarizadas dentro do seu mental. Então, você tendo um equilíbrio dentro dessas duas energias no plano mental, você passa a ter um melhor equilíbrio. A partir do melhor equilíbrio, você consegue ter suas próprias ideias e não manifestar somente ideias de outros, tá? A professora Lúcia Galvão, ela dá um exemplo do passarinho, que é ele vai nos ninhos de passarinho onde tem, já está pronto, ele vai lá, bota o ovo dele, e o passarinho cria aquele ovinho como se fosse dele, sem saber que está criando um ovo de cuco. Então, é essa questão. Se você não tem conhecimento, alguém coloca a ideia dentro da sua cabeça e você acredita que é sua. E você dá sequência naquilo, acreditando que é sua, acreditando que é uma ideia e acreditando que aquilo é uma verdade. Você acreditando que é uma verdade, lembrando daquele primeiro princípio do mentalismo que a gente vai entrar agora, você torna verdade. Então, tudo aquilo que você cria na sua mente, você acaba tornando verdade, porque para você é verdade. Nessa questão, eu até chamo a atenção de vocês para quando, por exemplo, a gente está numa caminhada espiritual, onde a gente tem a ferramenta da ayahuasca, a gente tem as incorporações, a gente tem a comunicação com os guias, porém, se eu não tenho certeza, eu não tenho uma vivência para confirmar, validar que quem está falando comigo é o meu guia, ou uma experiência em que eu validei dizendo que é verdade, que aquilo é real, aquilo vai ser real. Então, por exemplo, se você tem um contato com uma entidade dizendo que é alguns dos seus guias, das entidades que caminham com você, e você acredita, e a partir de um determinado momento ele começa a te passar certas informações que não, como diria, que ele não é que seria bom, mas é duvidoso. Se alguma entidade te disser que você precisa fazer alguma coisa para devolver demanda para outro, ou prejudica alguém, ou impede alguém de realizar algo, ou você mesmo, é bom vocês questionarem para não validar aquilo que está sendo falado sem análise, sem ter a certeza absoluta que é uma entidade de luz que está chegando para você. Tá? Por isso que muitas vezes, né, quando vocês me perguntam, aconteceu tal coisa, minha vela queimou de tal jeito, borrou tudo, ou pegou fogo, ou entrou um rato na minha casa, está cheio de barata. Eu não vou logo de imediato falar, isso demanda, cuidado que você acendeu vela para isso e queimou tudo, pegou fogo na sua casa, é porque estão fazendo bruxaria, feitiçaria, fazendo macumba e etc. Tem uma série de fatores por trás disso e que não é responsável, né, digamos, a gente falar, não, cuidado, isso é tal coisa. Porque a partir do momento que você rotula algo, aquilo passa a ser verdade. Então, se vocês estão me perguntando, eu sou a dirigente aqui da casa, a mãe. Se a mãe fala, cuidado que você, cuidado, coloca um agasalho, senão você vai ficar resfriado. Aí você sai, vira o tempo, fica frio e você fica resfriado. Aí você fala, ainda bem que minha mãe avisou. Claro, por isso o desenvolvimento mediúnico, para que todas essas manifestações, essas comunicações sejam validadas
de uma forma confiável para, a partir do momento que você tem a responsabilidade, né, sobre a sua incorporação, sobre essas manifestações, aí você passa a ter um maior controle dessa sua caminhada, não ficar muito perdido, né? Partindo desse princípio, a gente entra na questão do capítulo 3, da transmutação mental, que é o princípio, né, que ele fala. Aí aqui nessa... Deixa eu ver se eu consigo ler, porque está tão pequenininho, e eu estou sem meu óculos. O meu óculos novo, esse daqui é o Beto. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutado de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Tá? Esse aqui é a frase aqui, o texto que ele coloca logo no começo desse terceiro capítulo. Aí, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu pedi para todo mundo abrir o vídeo, que a gente vai fazer um exercício. Se vocês puderem abrir o vídeo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma breve meditação, onde senta de forma confortável. Se vocês puderem apoiar o celular, quem está com o celular, apoia em algum lugar, para poder ficar de forma confortável. Relaxe o corpo, fechem os olhos. A Kaori já relaxou. Então, vamos lá. Fecha os olhos, respira bem profundamente. 3 vezes. Bem profundamente, sentindo o ar na sua barriga. E solta. Percebe o seu corpo, suas mãos, seus pés. Percebe o seu ombro. Qual é a tensão do seu ombro? Qual é a tensão das suas costas, do seu quadril, das suas pernas, do seu pé, dos seus braços, da sua mão? De 1 a 10, onde 1 é muito ruim e o 10 é totalmente relaxado, destensionado. Onde você está nessa sensação física? Ok. Dando essa nota agora. Agora, o seu estado emocional. Verifica seus pensamentos, o que está passando de pensamento, como foi o seu dia, foi estressante, foi cansativo, ou foi agradável, você passou o dia feliz, cantarolando, ou preocupado. Aí você percebe como que você está agora, nesse seu emocional. Aí numa escala de 1 a 10, onde 1 é extremamente irritado e o 10 é extremamente feliz. Onde você está agora? Ok. Agora, imaginem uma porta na sua frente. Uma porta branca. Vai até essa porta. E quando você abrir essa porta, vai ter uma praia. Uma praia muito linda. Uma brisa gostosa. É dia. Ensolarado.
Nessa praia a areia é fofinha. Você vai caminhando sobre essa areia, sentindo a areia nos pés. Aí logo à frente tem o mar. Tem as ondas do mar. Imagina como está essa onda. Ouve o barulho, som da água. Se tiver pássaro, escuta o passarinho. Se o vento fizer um barulho, escuta o vento. Vai se aproximando cada vez mais da beirinha da praia, da água. Molhe os seus pés. Vai entrando cada vez mais. E o mar é translúcido. Ele é bem cristalino. A areia do mar, ela abraça os seus dedos, ela entra os seus dedos e vai fazendo uma massagem na sola do seu pé. Você vai entrando, entrando. Você enxerga os seus pés e você dá um mergulho, porque a água está agradável. Está um dia de calor. E por mais geladinha que seja a água, ela contrasta, refrescando o seu corpo, trazendo uma sensação agradável. Enquanto você vai mergulhando, subindo, seu corpo vai se relaxando. E entrando nessas águas, você encontra aquela energia do mar, da rainha do mar, Mãe Iemanjá, a mãezona, aquela que abraça. Ela te cobre toda de amor, com uma energia de mãe. E todo aquele cansaço que você estava sentindo no seu corpo é retirado. Aquele estresse, cansaço do seu corpo. Vai saindo, a água vem e leva tudo. E você vai sentindo cada vez mais o seu corpo leve, renovado, bem equilibrado. Aí quando você estiver bem já, totalmente renovado, você sai do mar. Saindo do mar, você se deita na areia. E tem ali, do seu lado, um coco bem fresquinho, bem geladinho, onde você toma, sente aquela água bem docinha, refrescando agora por dentro, renovando agora a sua energia por dentro. Aí você volta. Agora você percebe como que está o seu estado físico, como que estava aquela tensão no seu corpo. De 1 a 10, aonde que você está agora? E agora olhando também o seu emocional. Como que ele está agora, de 1 a 10? E agora respira bem fundo, 3 vezes. Vai abrindo os olhos, voltando aos poucos. O Luna já dormiu.
Luna ficou lá no mar, na cacereia. Quem não mudou a avaliação do físico e emocional da primeira vez com a segunda vez? Quem não mudou nada, absolutamente nada. Se você deu 5, continuou 5. Se você deu 2, continuou 2. Teve alguém? Vocês deram uma nota menor ou maior da segunda vez? Depois que vocês foram para o mar? Pode falar, gente. Eu não cheguei a dar uma nota assim, sabe? Tipo, mas eu claramente tive um estado alterado nos corpos sutis, assim, e somatizou assim no corpo, né? No princípio com um pouco de sono, né? Porque relaxou de fato, mas mudou com certeza, melhorou. Não que estivesse ruim, sabe, nos contextos que você colocou pra gente, mas certamente aumentou mais ainda. Legal. Regina, você sentiu diferença? O problema é que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, então me atrapalhou um pouco. Mas, assim, questão emocional é a mesma coisa. Mas tô tranquila. Tá. Ok. Então, esse exercício foi mais para a gente começar a entrar na questão da transmutação mental. O seu estado físico, emocional, psíquico, pode ser controlado pela sua mente. Então, usando o gancho anterior, onde se você acredita em algo negativo, a tendência é que realmente aquele algo negativo aconteça dentro do contexto ali que você está vivendo, tá? Então, por isso que, indo para a parte da defesa psíquica, quanto mais conhecimento de si próprio você tem, quanto mais conhecimento de quem você é, quais são seus valores, o que você gosta, não gosta, como está seu sentimento, você tem maior controle quando você está no seu dia a dia. Quando você sabe quem é você, quais são os seus valores, hoje eu estou bem, acordei bem, bem disposta, tal, vou trabalhar. Quando eu vou trabalhar e algo toma conta, uma angústia, uma agonia, uma tristeza, e você não estava sentindo isso de algum lugar, esse sentimento, essa emoção veio, certo? Então, é algo para se olhar. Da onde veio isso que eu estou sentindo agora? Lembrando que as pessoas, nós somos energia, nós geramos energia. E todas essas emoções, sentimentos, pensamentos também são energia. Então, eu conhecendo a mim mesma, como eu estou e como eu sou num determinado momento, eu tenho a consciência daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou pensando. Imagina assim, quem trabalha em escritório ou no computador, mais parado, ou até mesmo na agitação. Quando você está trabalhando, tá de boa, está fazendo seu trabalho, mexendo no computador, planilha, pesando tinta, atendendo o cliente, e de repente vem uma sensação que você não estava sentindo, ou até físico mesmo, um mal-estar, um enjoo, uma dor de cabeça. Isso são influências de energias externas. Então, a partir do momento que você entende onde você está e o que chegou, automaticamente você consegue bloquear isso. Isso não é meu. Isso não é meu. E devolve para quem é. Tendo consciência que você pode devolver isso, então você pode falar, eu devolvo isso para a pessoa com gotas de luz e consciência.
onde você transmuta essa energia e devolve para a pessoa para que ela também fique bem. Então, ela receba uma carga energética não igual, mas superior ao que ela soltou e você captou. Tá? Então, quanto mais consciência você tem, você consegue fazer isso. Imagina um lugar onde seja uma casa espiritual, um templo, igreja, qualquer seja o lugar, onde você chega, você entra e você é sugestionado que você está com carga espiritual, você está carregando obsessor, você carrega energias ruins, e você estava bem. Até então, você não tinha problema nenhum, você só queria seguir uma caminhada espiritual. Aí a pessoa chega e começa a sugestionar algo na sua vida. Ah, porque eu vi que você tem alguma coisa meio escura e meio sombria. E você, como você foi numa igreja, num local religioso, e aquela pessoa tem uma vivência maior que você dentro daquele espaço, qual é o primeiro impacto? Você se assusta, nossa, será que eu tenho mesmo? Né? Muitas vezes a gente já ouviu, ah, tem um quiumba com você, por isso que você está passando tanto mal. Ah, tem um obsessor aí, por isso que as coisas da sua vida não estão indo muito bem. Mas, se somos energia, se temos esse princípio da polaridade, positivo e negativo, então eu sou responsável por tudo que chega até mim. Nunca é o outro, porque do outro você não controla nada. Você só tem controle a partir de você mesmo. Certo? Então, se... Vamos voltar agora para a questão dos casais, relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos, relacionamento de família. Se aquele ambiente ele não está harmônico, você pode transmutar aquele ambiente. Tá? Agora, o conceito da palavra. Transformar é diferente de transmutar. Transformar é quando você muda a forma. Se eu pego um papel e faço dobraduras, ou rasgo ele, ou corto ele, eu transformei, mas ele não deixou de ser um papel. Quando eu pego uma composição química, onde eu pego moléculas, tiro moléculas, coloco moléculas, eu transmuto. Então, ele deixa de ser A para ser B. Em alguns casos, eu posso tirar algumas moléculas, onde eu volto à composição original dele. Certo? Quem tiver um conhecimento maior de química, vamos dizer, se eu tenho o hidrogênio, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Se eu junto as duas moléculas de hidrogênio com o oxigênio, eu tenho a água. Certo? Falei besteira ou não? É isso mesmo, né? Então, se eu tenho conhecimento de como manipular essas moléculas, eu pego e transformo as moléculas de hidrogênio com oxigênio em água, H2O, certo? Então, os grandes mestres, o que eu disse no livro, que os grandes mestres têm o conhecimento também dessa química. Tanto é que dizem que Jesus transformou água em vinho. Se ele realmente fez isso, ele tinha conhecimento de como transmutar aquelas moléculas para que se transformassem nas moléculas de vinho. Certo? Se ele tinha, ele multiplicou os pães, então ele também tinha conhecimento de, claro, que tem muitas coisas que foi dito, escrito de forma simbólica. Porém, os mestres têm o conhecimento de manipulação. Quem nunca ouviu as histórias daqueles gurus, onde eles entram em processo de meditação e ficam anos e anos e anos meditando. Ele morreu? Não, mas a frequência dele está muito baixa. A vibração dele
ficou tão sutil que você não percebe. Mas ele está vivo, ele tem batimento, ele tem respiração, ele tem tudo. A partir do momento que ele retorna, então ele consegue, é o que é dito também no livro, que Hermes Trismegisto, ele tinha esse conhecimento. Tanto é que dizem que ele viveu 300 anos. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas, se ele carrega toda uma bagagem de conhecimento ao ponto de trazer algumas leis para o nosso conhecimento, se eu conseguir chegar nesse nível, eu consigo retardar o envelhecimento do meu corpo, das células do meu corpo, por conta do meu mental. Não sei se vocês já viram um experimento que fizeram, contam assim, que fizeram, pegaram alguns presidiários no corredor da morte, então era certo, o cara vai morrer. Aí eles pegaram, selecionaram algumas pessoas, falaram, olha, você está disposto a fazer passar por uma experiência de onde a gente vai cortar o seu pulso e o seu sangue vai escorrer, vai gotejar até a sua morte. Se você sobreviver, você está livre. Se não, você já estava no corredor da morte. Alguns aceitaram e foram lá. Colocavam na maca, amarravam as mãos e faziam um corte bem superficial, não chegava não chegava na veia. E começaram a colocar soro, pingando. Morria. Porque ele acreditou que, tá, se eu vou ficar sem sangue no meu corpo, eu vou morrer. Tá saindo sangue do meu corpo, morri. Então tinha o acompanhamento do batimento cardíaco, onde chegava uma hora onde eles fechavam a torneirinha do soro e fazia essa sugestão mental de que parou, seu sangue acabou. A pessoa entra num colapso mental onde acredita, morri. Então, o corpo inteiro aceita essa sugestão e para. Para o coração, já era. Morreu? O sangue está lá. Continua no mesmo lugar. Mas a pessoa acredita realmente de que era o sangue. Então, a partir disso aí... Então, você percebe que todo o cenário onde a pessoa é colocada sugestiona algo mental, e se você não estiver com o seu mental bloqueado somente para as coisas que você quer, você é conduzido para onde os outros querem. Se a gente for pensar na massa, no que é passado na televisão, noticiário, Big Brother, novela, show de sofrência, show de funk, isso e aquilo, agora vai chegar o carnaval. Imagina como vai ser. Já é sugestionado para os brasileiros e para muitos lugares aí fora que carnaval é o momento de você ser livre. Liberdade é diferente do que realmente acontece. Porque muitas vezes o pessoal sai por aí e não está nem aí com o que eu causo para outra pessoa. E se vocês virem as palestras da professora Lucilena Galvão, a filósofa, ela falando sobre o livro, aquilo, a gente entende no hinduísmo que nós temos o karma e o dharma. Tudo aquilo que eu faço para outra pessoa é responsabilidade minha, mesmo que inconsciente. Então, se eu não tenho consciência das coisas que eu sou, eu estou, o que eu faço, deixo de fazer, eu sou o responsável. Por quê? Se eu estou inconsciente e faço algo inconsciente por conta de programações, eu me deixei levar por essas programações, por conta do adormecimento dentro da minha caminhada. Por isso que é tão difícil quando você sente um chamado, seja para essa caminhada espiritual, seja para algo que eleve a sua consciência, causa um certo medo, até mesmo um medo inconsciente de ir além. Porque você sabe que a sua alma sabe que a partir do momento que você chega a um conhecimento, e mais do que isso, você chega numa consciência, numa sabedoria, você não consegue voltar atrás. Então,
Ninguém consegue deixar de ser sábio. A partir do momento que você teve contato com uma determinada consciência, você desfazer aquela consciência, não tem mais. Se você sabe que se eu jogar café no chão, ele vai sujar o chão, não tem como você desfazer esse conhecimento. Você não tem como você jogar o café no chão e falar, tá limpo. Né? Você pegar uma terra, jogar no chão, isso aí não é nada, não, o chão continua do mesmo jeito. Então, são conhecimentos que a gente consegue captar, assimilar, para que você chegue num determinado degrau. Então, a gente tem, dentro da Umbanda, a gente fala dos degraus, onde, conforme você vai tendo maior consciência, tendo maior conhecimento, você entra num determinado degrau ou grau. Dentro da nossa casa, a gente está utilizando as estolas. Isso não é meramente figurativo ou só um símbolo para dizer, esse aqui está no desenvolvimento, esse aqui está na prática, esse aqui já é assim. Não, é para você também ter conhecimento. Isso também é uma questão simbólica, onde, igual você usar guia, igual você usar japamala, igual você usar, por exemplo, o japamala de Kali. Se você usar japamala de Kali e não souber mantrar realmente para Kali e saber o que realmente isso significa, a hora que algo chegar a você, olhar para o seu pescoço, você está com japamala de Kali. Olha, essa pessoa tem japamala de Kali, será? Será que ela sabe usar esse poder que ela carrega no pescoço? Para quem não sabe, Kali é a deusa da destruição. Então, é aquela que vai destruir todos os trevosos, obsessores, né? Dentro da linha hindu, a gente tem essa informação de que Kali seria aquela destruidora. É aquela que só foi parada dentro de uma destruição de uma vila inteira, porque Shiva se colocou aos seus pés e ela, ao pisar em Shiva, percebeu que estava pisando num deus. Só ali ela voltou, acalmou as suas emoções e percebeu que ela não podia dar continuidade porque ela estava pisando num deus. Então, é a questão. Se eu estou num degrau onde eu tenho aquela informação, aquele conhecimento, aquela sabedoria, eu tenho que realmente saber usar. Porque quando, digamos, o universo me colocar em prova de algo, eu preciso realmente estar preparada para aquilo. Quem nunca passou por situações que se repetiam na sua vida? Situações simples, por exemplo, andar no trânsito e se estressar com barbeiragem, com o fechamento do carro, ou, para quem não dirige, você está andando na rua, vai pegar um ônibus, ou vai entrar num local muito congestionado de pedestre, você se irrita com aquela situação. Então, prestando atenção, por que aquilo se repete? Provavelmente porque você sempre sai no mesmo horário, pega o mesmo ônibus, as mesmas pessoas, e aquilo continua te incomodando. Então, existe algo que pode se fazer? Posso sair num horário mais tarde, fico até mais tarde dentro do meu serviço, onde eu estiver, e vou no outro horário. Eu não gosto de ir no mercado cheio. Tem opção? Tenho. Ou vou logo cedo, ou vou num horário que eu sei já que não tem muita gente. Aí eu vou criar uma condição dentro daquilo que eu já sei, certo? Então, na questão onde eu não consigo mudar, estresse no trânsito, acontece muitas vezes, por exemplo, de fecharem o seu carro, passar buzinando, xingando. Se isso não vai deixar de acontecer enquanto toda a população tiver uma consciência mais elevada, uma consciência de direção, de trânsito,
tirar a carta corretamente, não comprar, ao ponto de fazer todas as aulas, entender a sinalização do trânsito, etc, etc, etc. Vai continuar. Porém, se você sabendo disso, que ainda a população não é consequente, não é responsável, e você ainda se irrita, por medo ou realmente por estresse. Então, é entender por que aquilo ainda acontece comigo. Se aquilo te incomodou, algo tenha se trabalhado em você. Tudo isso tem a ver com o controle mental. Pode falar, Cá. E só complementando essa linha de raciocínio, né, essas situações cotidianas, né, que para muitas pessoas acabam sendo rotineiras, sem mudar nenhuma vírgula, porque é muito automático, é muito engrenagem mesmo, é uma oportunidade, né, para a gente, é um exercício constante, né, a cada instante, a cada olhada virada para uma pessoa diferente, enfim, para uma situação diferente, para a gente poder virar o polo de dentro da gente, da forma como a gente encara aquilo, né? Porque vai vir a pressa das pessoas até a gente, vai vir o ódio das pessoas no trânsito, a impaciência das pessoas no trânsito, e é muito fácil a gente entrar nessa enxurrada, nesse tsunami, e ser conduzido por ele. Então, ao mesmo tempo que a gente vê isso com a nossa mente, né, e consegue enxergar isso, a gente tem essa oportunidade de exercitar dentro da gente esses impulsos que chegam para a gente constantemente, né, e a partir do momento que a gente recebe isso e recicla isso, bate na gente, recicla e volta de uma outra forma, muda a nossa perspectiva, muda a visão dessa engrenagem toda, por mais que ela não mude em si, mas dentro da gente, olhando para ela, vai mudar. E aí a gente vai acabar meio que flutuando no meio de tudo isso, sabe? Enfim. É bem isso mesmo. E chegando nesse ponto que você falou, também tem a ver com as vivências, né, dentro da constelação, dentro da ayahuasca, porque você muda a forma de olhar. Então, você vivenciando uma constelação, por exemplo, mesmo que não seja a sua, você sentiu no seu corpo. Então, você teve uma vivência, não foi só um conhecimento que chegou através de teoria. Então, aqui a gente está falando na teoria, mas dando exemplos da prática. E são práticas do cotidiano que todo mundo vivencia. Então, na constelação, quem já vivenciou, sabe que no momento em que você olha para uma história, né, uma vida, onde você assimilou a semelhança que existe ali, dificuldade de relacionamento com pai e mãe, dificuldade de relacionamento com o outro. Então, aquilo vibra dentro de você. E quando você percebe o que aconteceu, qual foi o cenário que aconteceu, por que aconteceu, e vem a ressignificação daquilo com as frases sistêmicas, as frases onde a gente ordena, você também muda, você ressignifica por si só aquilo que foi dado antes, aquele significado que você tinha dado quando criança. Então, tudo aquilo muda. Então, de repente, você volta para casa e as pessoas mudaram. Não, foi você. É o seu olhar que mudou. Hoje eu estive falando com o Fábio, a irmã o nome dela, aquela que vocês participaram da constelação, esqueci o nome dela, que ela tem problema com o pai, com a mãe e tal, né? E no começo, ela estava bem resistente, onde ela falou, eu não consigo ainda falar com meu pai, não consigo falar ainda com a minha mãe, continua a mesma coisa, estou deprimida, não consigo outro emprego e tal. Luciana? Não, Priscila, não lembro agora o nome dela. Mas foi uma constelação bem intensa daquele dia.
E tudo bem, eu tentei marcar, agendar com ela um horário para a gente poder conversar, não dava, porque o marido dela não gosta, não curte e tal, não acredita, então não consegui nem ter um papo depois, né, com ela. Aí hoje, conversando com o Fábio, que é irmão dela, falou que ela está super feliz, porque ela conseguiu ser mandada embora do emprego que ela não gostava mais. Ela estava há anos tentando ser mandada embora, não conseguiu. Agora conseguiu. E ela já agendou, olha, até me arrepia, agendou uma viagem surpresa para visitar a mãe no interior. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, que surpresa tão... Eu falei assim, meu, você não acredita, ela é uma outra pessoa. Ela veio aqui em casa sozinha, assim, o marido dela, e ficamos conversando horas e horas e horas e horas. E o Fábio também, né? Teve a constelação dele, e depois daquilo, ele é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. E ele relata toda vez, de vez em quando ele vem, a cada 15 dias ele me manda áudio, falando, Cláudia, eu estou passando só para agradecer, porque minha vida está completamente diferente, eu sou outra pessoa, tal. Porque ele quebrou a barreira do preconceito, né, com a religião, que ele tinha muita dificuldade de lidar. A partir do momento em que foi apresentado tanto a parte explicativa, né, o que é Exu, o que é Pombagira e tal, ele tomou consciência. Então, nos rituais, ele começou E outra, ele foi ter uma vivência lá no Acre, e para ele foi muito impactante. Então, ele teve essa vivência onde conectou ele com os guardiões dele, e ele ressignificou uma série de coisas na vida dele. Então, são coisas que a gente vivencia, experiencia, que muda também a nossa percepção. Então, quando a gente tem a ferramenta da gira, dos exercícios de desenvolvimento, seja os exercícios onde a gente toca para uma certa entidade, vocês incorporam, ou sente radiação, nos exercícios de meditação. Eu tenho um exercício bem bacana que eu quero fazer no próximo desenvolvimento. Vai ser bacana. Vai ser bem legal. Não vou dar spoiler, só no dia. Então, são coisas assim que fazem você perceber energia sua e do outro. Se você pensar muito numa pessoa, vamos fazer um foco aqui. Vou pensar na pessoa, você pensa tanto que aquele seu pensamento conecta com a pessoa. Quando ela dá uma brecha dentro do pensamento, a pessoa fala, nossa, oi, tudo bem? Vai lá e manda mensagem para você. Então, são coisas que acontecem. Ou quando alguém pensa em você e você lembra da pessoa. Então, são energias também que, através do pensamento, você se conecta. Então, são esses conhecimentos de como as coisas funcionam, aconteceu comigo e com a Aline. O que aconteceu, Ti? Conta aí. Não, que eu estava pensando nela, e aí quando eu fui olhar, eu falei, nossa, eu vou chamar a Aline para falar com ela. Aí, quando eu olhei o celular, ela tinha mandado mensagem. Foi legal, eu estava pensando em você. Coisa, a Carol me manda comprar doce pela mente. Não precisa nem WhatsApp, né, gente? Manda até o sabor que quer. Então, quanto mais conexão, em casal, assim, é muito comum, né? Você ter uma simbiose onde aquilo já é, né? Pode falar, Dinho. Nessa questão, né, de manifestação com a mente, né, através do universo manifestado da matéria. Eu vi uma partilha, né, do Trigueirinho, e lá ele faz uns relatos, né, que nessa nova parte da humanidade que está sendo preparada, que está sendo desenvolvida,
as curas, né, elas vão ser feitas através da mente, né, por distância mesmo. E ele alerta a necessidade dos médicos eles aceitarem essa ideia, né, e começarem a trabalhar nesse aspecto, né. Toda a questão da vibração energética mesmo, inclusive eu vi até hoje lá o documentário da água, achei incrível aquilo, nossa, muito louco. Eu já tinha visto alguma coisa correlacionada, só que era com as plantas, né? Mas, Uhum. nossa, achei tipo, é mais ou menos aquilo mesmo, tipo, vai, vai se aperfeiçoar, né, essa questão da cura à distância, né? Exato, Porque exatamente. a nossa Terra está se sutilizando, né? Então, vai ser mais por esse caminho, né? Mais sutil. É, é, pegando esse gancho aí também, se a gente for olhar o período crítico da pandemia, a crise não foi tanto a doença, mas é o que causava no mental. As pessoas entravam tanto em pânico por ser algo novo que a imunidade caía ao ponto da pessoa, qualquer coisinha, pega. Entende? Como essa. É, é perigoso essa sugestão em massa. E se você cair na neura do que está sendo falado no jornal, você endoida. Para cair na vibração do que está sendo falado, quando eles começam a noticiar muita guerra, quando começam a noticiar muita morte por doenças, por violência, começa a aumentar absurdamente, porque isso é uma sugestão da massa. Então, quem consegue ficar sem televisão e escolher o próprio programa, maravilha. Mas você vai ver aí fora, quem gosta de assistir programas do dia a dia, durante o dia, quebrou a televisão, a pessoa endoida. Quebrou o celular, piorou. Vou ficar sem ver rede social, sem postar meus vídeos, sem ver as curtidas, sem, sabe? A gente percebe muito nitidamente essa manipulação mental, porque quanto mais fragilizado você está, mais fácil a manipulação de quem está no poder. Então, o sistema quer isso. Para eles é excelente essa fragilidade, né? Nessa questão do controle mental, a gente trabalha bastante isso, porque também, dentro dos nossos trabalhos, do nosso desenvolvimento, existe a questão da incorporação. Se eu não tenho controle mental de mim mesma, quando eu incorporo e o guia quer passar algo, vai passar pelo crivo daquilo que eu acho que é. Então, se eu não souber o que sou eu e o que é ele, isso se complica. Por isso, a necessidade do desenvolvimento muito bem feito, para quando a pessoa passa a dar consulta, porque você é responsável por aquilo. O médium é responsável por tudo que o guia fala ou faz ou deixa de fazer, por conta desse controle que há, quando não é uma mediunidade ostensiva, onde muitas vezes o médium não tem controle daquilo que está acontecendo, porém ele é responsável pelo controle de si próprio. Como que está a sua emoção? Como que está seu psíquico? O que você está escutando? O que você está assistindo? Uma série de coisas. A pessoa é responsável, porque somos energia, aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai. O que sintoniza comigo, independente de qual é a minha mediunidade, é aquilo que está aberto. Então, se o meu emocional tem lacuna frágeis para entrar, na hora que eu tiver distraído, por exemplo, aquela energia entra para tomar conta de algo. Se eu sinto medo em alguma situação, onde, mesmo que não seja medo daquilo que está relacionado, mas é medo, se eu sinto medo, eu abro porta para que algo entre através dessa vibração do medo. Então, é isso que a gente tem que ficar bem atento.
Para quem tem, só termina aqui, para quem tem mediunidade onde é feito o transporte, né? O transporte de uma entidade para outra, ou seja, desobsediar uma outra pessoa, esta sim precisa ser um médium tão preparado quanto aquele que dá consulta. Por quê? Quando um obsessor incorpora em você, quando você puxa, isso é consciente, então você vai puxar aquela energia, aquele espírito para você, para incorporar em você. Ou seja, existe toda uma egrégora espiritual onde vai abrir o campo daquele que está sendo obsediado para que o obsessor seja retirado daquele e passado para um outro médium, onde, se esse médium que for o transporte não tiver o controle mental e se deixar vulnerável, para aquele obsessor, a gente não sabe com quem a gente está lidando, para aquele obsessor tomar conta do mental, onde ele vai vasculhar a sua mente para saber onde está a sua fraqueza. Então, é muito importante você ter esse controle mental para esses trabalhos. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que têm essa mediunidade não desenvolvida e está muito aflorada, viram uma esponja. Porque eu não sei controlar isso, então aquilo vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí chega numa gira, a gente tem trabalho de fazer todo o descarrego daquilo que ela sugou para ela. Tá? Pode falar, Claudinho. Não, era exatamente isso também que eu ia trazer para no tema, que é aquele termo que se fala, né? Quando a entidade pega e fala, firma a cabeça do médium. Então, é basicamente essa explicação. O que é firmar a cabeça do médium quando o guia fala isso? Né? É exatamente isso. Trabalhar a mente. Exatamente. Quando faz esse transporte, né, de desobsessão. Exato. Se vocês forem perceber e estiverem bem atentos numa incorporação dessa, você vai perceber que aquela entidade, seja negativa ou positiva, ela começa a entrar dentro do seu mental, onde ela usa do seu conhecimento para trazer uma mensagem. A mesma coisa quando é negativo. Aquela entidade vai usar do seu conhecimento para algo, principalmente para te desestruturar, para que você não seja uma ferramenta de controle daquela energia, daquele espírito. Então, se você deixar, ele pode até utilizar o seu físico para agressão. Pode falar, Dinho. Né, o estudo para esse tipo, para incorporação, né, para trabalhar com a espiritualidade, serve para evitar esse tipo, né, o conhecimento liberta, né, então existe o conhecimento que a gente tem as nossas crenças, as nossas coisas a se tratar, e se não se trata, isso vira uma arma, e no polo oposto disso é o conhecimento, né, que vai ser uma arma para fortalecer contra essas coisas, enfim. É mais um problema aí que as leis herméticas acabam aparecendo também, enfim, tá tudo polarizado. Exatamente, é bem isso. Então, é importante a gente fazer esses estudos, porque não adianta a gente ler o livro e não conseguir assimilar a informação que tem no livro. O Caibalion é um livro fininho, minúsculo, né? Tem poucas palavras, poucas letras aqui, você lê, tá, e aí? Como que eu aplico isso no meu dia? Como que eu entendo essas leis no meu dia a dia? Qual é o impacto que isso vai causar no meu dia a dia? Se você lê um livro desse tipo e nada mudar no seu comportamento, não houve a assimilação daquilo. Então, por isso que muitas vezes a gente pega aquilo que a gente fala na teoria e mostra, gente, tá vendo isso aqui? Lembra daquilo que a gente discutiu, tal. É isso. Então, para quem tem essas experiências, por exemplo, com a medicina da ayahuasca, consegue trafegar em mundos
que sem a medicina a gente não teria acesso. Então, assim, quando eu estou sem uma referência do que é esse tráfego de dimensões, tráfego de realidades, a minha realidade é isso que eu vivo aqui, nesse mundo, Terra, planeta Terra, nunca fui abduzido, nunca aconteceu nada comigo, então é planeta Terra. Rua, estrada, escola, cinema, shopping, mercado, casa, trabalho, é isso, pessoas. E o que eu realizo dentro da maior parte do inconsciente é o que eu fui programado anteriormente. Então, cultura, onde eu fui inserida, sociedade que eu fui inserida, educação que eu tive, pais, mãe, daquilo que eu tive. Se eu não tenho uma força maior de saber quem eu sou e o que eu quero para mim, eu sou levado dentro desse meio em que eu fui inserido. Certo? Então, se eu não tenho consciência de quem eu sou, alguém vai me dizer quem eu sou. Aí vem insegurança, aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem uma série de coisas que você... Isso começa a ser tão intenso que se torna patológico. Então, o estresse... Tá, por que você se estressa tanto? O que está acontecendo? Ou você não está conseguindo se relacionar com os seus colegas de trabalho, ou você não está num emprego que é satisfatório para você, dentro da sua caminhada, dentro da sua consciência. Então, tem uma série de coisas que precisa ser analisado para saber onde você está, quais são os seus valores. Valores o que para mim é primordial. O que, se alguém fizer contra mim, se entrar dentro desse valor, não, já não serve. Então, eu sei quem eu sou. Certo? Então, se alguém chegar para mim e falar, aê, sou macumbeira, só fica fazendo trabalho para os outros, não sei o quê. Se eu não tenho certeza daquilo que eu faço, isso pode muito facilmente me abalar e começar a entrar dentro dessa vibração e brigar. Que se a gente for olhar dentro dessas questões de preconceito religioso, muitas vezes é isso. Eu não ter certeza daquilo que eu sigo na minha fé, então o que o outro fala me irrita, me abala, porque eu mesmo não tenho certeza. Né? Então eu sou levada por aquilo que muita gente fala. E se eu não tenho conhecimento para justificar a minha fé, ela fica vazia. Aí ficam argumentos vazios. Aí fica só a reação daquilo que o outro fala e daquela emoção que é causada em mim. Então, por isso que dentro dessa caminhada, a gente sempre fala bastante na questão da gente estudar o que é a Umbanda. A Umbanda ainda é muito nova. A religião, o conhecimento dos orixás africanos é muito ancestral, mas a Umbanda, ela é muito nova, né? Então, ela ainda está se estruturando. Então, se vocês forem numa casa, vai ser mistura de espiritismo com Umbanda. Em outra vai ser Umbanda com Candomblé. Na outra vai ser meio Candomblé com Umbanda, falando que é Umbanda. Então, vai ser uma série de coisas misturadas, porque ainda não tem uma linha exata do que é essa manifestação dos espíritos dentro dos terreiros. E Umbanda é terreiro, mas tem muita gente, pais e santos, que não gosta que chame o centro de terreiro. Mas é o terreiro. Se a gente for olhar como tudo começou, acontecia no terreno vazio, no fundo de casa, onde aconteciam essas manifestações. Então, é um terreiro. Aqui, a gente vou achar ruim porque chama de barracão? Não, porque é um barracão. Né? Então, é uma forma de a gente entender o que é a macumba, o que é ser chamado de macumbeiro, o que é isso. É claro que se eu não sou daquela religião, eu não posso falar de forma pejorativa, querendo xingar o outro, querendo menosprezar o outro. Então, dependendo de como vem de fora, se alguém chamar, macumbeiro, tá, mas o cara é evangélico, então ele está querendo
me agredir de alguma forma. Ou falar, você cultua a pombagira, você cultua Exu. Se eu não souber exatamente quem são, isso pode me afetar. Né? Assim como a gente vê vários vídeos, muitos vídeos na internet, de pastores fazendo uma desobsessão de pombagira, de uma entidade falando que é pombagira, Maria Padilha, como é que se escuta por aí? Maria Padilha está lá, incorporada, dando risada, falando que aquela pessoa é dela e que vai matar a família toda. Tá? Foi dado aquele nome. Mas, será que é? Com certeza, uma pombagira e um Exu jamais vai estar fazendo coisas para prejudicar a família da pessoa, prejudicar o próprio médium, jamais. Então, são nomes, ele falou, é qualquer coisa menos Padilha, realmente. Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha, Zé Pilintra, né, Exu Caveira. Então, tem uma série de coisas, nomes, né, que as pessoas ignorantes, na forma literal da palavra, utilizam para, muitas vezes, para puxar a sardinha para a sua religião, para a sua crença. Mas por que não agir de uma forma que levante a religião somente com realmente aquilo que ela faz de benefício, sem prejudicar o outro? Então, é nessa filosofia de ser que a gente entra dentro desses conhecimentos, dentro do hermetismo, começando dessa questão do plano mental. Uma coisa que no vídeo da professora Lúcia, ela fala, né? Existem vários homens, mulheres, com uma capacidade mental absurda de produtiva. Se a gente for ver Steve Jobs, ele tem uma capacidade, tinha, né, uma capacidade mental absurda. Tanto é que ele fez o que fez. Deixou um legado absurdo. Imagina uma pessoa dessa que tem essa capacidade mental, mas com um lado sombrio. Como, por exemplo, Hitler. Era absurdamente inteligente. E a capacidade de manipulação verbal, de posição dele, era absurda. Mas fez o que fez. Né? Então, muitas vezes é melhor que a pessoa que tem essa capacidade seja uma pessoa que tenha uma caminhada espiritual onde também traga bastante a questão humana de ser, né? Não só a parte material, porque senão ela fica muito material. Quero ter, mas ter pouco me importa, né? Então, é nessa questão que a gente precisa ter esses controles para saber realmente quem eu sou, o que eu quero, porque senão, se eu não souber quem eu sou, com certeza vai ter alguém que vai falar, você é isso, isso, aquilo. E se você não tiver uma capacidade de saber quem é você vai acreditar, aí aquilo te cria uma insegurança, te cria uma angústia, e você vai vestir máscaras para tentar mostrar algo que você não é. Isso acaba prejudicando porque máscara é matéria, uma hora cai. Então, você é aquilo que quando a última porta se fecha atrás de você. Então, se você faz aquilo sozinho e você sabe que aquilo não é o correto a ser feito, então você está usando uma máscara. E na frente de outras pessoas você faz diferente, você está usando máscaras. O que mais a gente vê é o uso de máscaras. E muitas vezes isso é necessário. No mundo que a gente vive, dentro da Matrix, dentro do sistema, é preciso a gente usar máscaras para saber lidar com as pessoas. Então, quanto mais eu tiver o conhecimento de quem eu sou, eu não me identifico com a máscara. Eu vivo aquele personagem, porém eu não me identifico. E eu utilizo daquele personagem para que eu consiga
realizar as coisas dentro do sistema. Então, é o que o Hélio Couto fala, estar no sistema, mas não ser do sistema. Estar na Matrix, mas não ser da Matrix. Então, muita gente não consegue fazer a dissociação de não ser da Matrix. Por quê? Primeiro, a gente vive ainda no mundo material, então eu preciso trabalhar, eu preciso de recurso financeiro para poder sobreviver, pelo menos. Então, se eu não consigo me desvencilhar dessa necessidade dentro da minha caminhada espiritual não só dentro da religião, mas uma caminhada de descoberta de quem eu sou realmente. Um ser espiritual numa caminhada, numa experiência material. Se eu não sei disso, eu me deixo envolver. Todo mundo assistiu o filme Matrix? Não assistiu, Dinho? Como você não assistiu Matrix? O primeiro, onde tem o Neo, né? E ele é dito o escolhido. Porém, quando ele vai lá na Oráculo, né? Pensa bem. Na antiguidade a gente tinha a astronomia, e hoje a gente chama a astronomia de astrologia. Porém, na antiguidade, quando estudavam a astronomia, não era só a posição dos astros, mas o movimento dos astros e o que ocasionava o movimento dos astros. Quando eles falavam sobre a alquimia, eles não estavam só entendendo qual era a transmutação, a transformação daquelas mas aquelas moléculas. Eles faziam toda aquela transmutação para melhorar algo. Ou seja, ele não podia jogar, manipular de forma alquímica a Deus dará, para qualquer sentido. Não, sempre era num sentido evolutivo. E uma outra coisa que eles trabalhavam era a parte da psicologia, onde eles chamavam de psicologia mística, onde eles transformavam ou transmutavam a consciência do ser, não só num único sentido, mas em todos os sentidos, ao ponto dele ser uma pessoa melhor. Então, aquela história de transformar chumbo em ouro era exatamente essa alquimia, mas no psiquismo também, onde eles transmutavam o ser numa pessoa melhor. Então, é isso que a gente faz aqui na nossa casa, é criar experiências, vivências, para que você vivenciando aquilo, você escolha estar aqui com o amor. Porque o amor é uma vibração mais elevada, onde vai te sintonizar com algo superior. Então, ele vai sempre te sintonizar. Você vibrando no amor, então não é por acaso que aqui a gente chama de ser amor, espaço holístico ser amor. Por quê? É a vibração onde a gente quer elevar as pessoas que chegam até aqui. Gosto da outra pessoa, eu só amo aquela pessoa se ela for uma pessoa de bem. Você, O Di, travou. dentro daquilo que ela... Voltou. Voltou. Onde parou? Bom, então, a gente tem aqui esse trabalho de fazer com que as pessoas, ou possibilitar que as pessoas possam estar aqui sem a máscara, sendo ela mesma, onde não há crítica, não há julgamento, não há rótulos, onde seja o certo ou o errado, mas sim você ser você mesmo. Um local onde você possa ser. E neste ser você mesmo, você alcançar o sentimento mais puro de amor, que dentro da Umbanda a gente chama de Oxum. Oxum, Oxumaré, o trono do amor, que é o sentido do amor de Deus. Então, Oxum é o polo positivo e Oxumaré é o polo negativo. Onde Oxum agrega, Oxumaré vem e renova
todo aquele sentido de amor. Então, dentro disso, você eleva a sua vibração, onde você tem um novo olhar, e a partir deste novo olhar, você começa também a olhar as pessoas além daquela carcaça que ela apresenta, que são as máscaras. A máscara do bom filho, do bom empregado, do bom empregador, do bom... Muitas vezes, nas instituições religiosas, vocês vão enxergar muito a máscara do bom discípulo, onde eu sou aquele que faz a ferro e a fogo tudo aquilo que é me dito fazer. Faz padê, faz mantra, faz oração, põe seu joelho no chão e reza para, sei lá, Santo Agostinho, sei lá, algum santo, assim, né? Pra Maria. Então, são coisas que eu faço, mas se eu não faço entendendo o porquê eu estou fazendo, qual é a lógica daquilo, numa fé cega, eu estou só vestindo uma máscara. Eu não estou sendo realmente aquilo, eu não estou sentindo com o meu coração. Então, quando eu sinto com o meu coração, quando eu participo de uma vivência, então, por isso a gente tem as práticas junto com esse combo, né? Porque se você não vivencia na pele o arrepio de quando o seu guia vem, se você não sente na pele o que uma música realiza em você através de uma letra, onde aquilo toca, uma letra toca o seu coração, onde você se arrepia, e aquilo traz uma consciência, traz uma lembrança, e você tem a oportunidade de ressignificar aquilo fica só uma mera informação. Ela chega só num certo nível de entendimento. Então, quando você tem uma vivência, você tem a capacidade, a possibilidade de assimilar melhor e mais profundamente aquilo. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa dessas questões, alguns exemplos? Ah, tipo, a gente tem que viver as experiências, né? Assimilando-as antes de disseminar elas, né? E porque aí a gente vai estar só sendo conduzido pelo ego, né? O ego, ele quer se mostrar, ele quer aparecer, né? Ele quer impor, e a nossa essência é muito mais do que isso, né? A nossa essência, ela tá sufocada pelo ego, então por isso que essas máscaras, elas acabam sendo muito protagonizantes, assim, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar mais assimilar tudo aquilo que chega pra gente, porque são mensagens, né? E a gente assimilando isso, não só assimilar, mas pôr em prática o que chega, né? Pôr em prática realmente, viver aquilo que está sendo passado. E aí, disseminar de acordo com a necessidade que se apresenta também para você naquele momento, porque vai ser um exercício para ver se você realmente está aprendendo aquilo que está chegando para você. Exato. Então, a gente, muitas do que as pessoas aprendem, é mais pelo exemplo do que aquilo que sai pela boca, né? Mais daquilo que você demonstra ser, não adianta nada eu falar, gente, vamos elevar nossa vibração, vamos pensar sei lá, em Jesus, vamos pensar em Oxum, acende uma vela para Oxum, e no meu dia a dia eu sou aquela pessoa que xinga, que não vivo o amor, que bato nos cachorros, xingo, chuto. Há uma contradição aí daquilo que eu falo, daquilo que eu sou. Então, se quem conviver no meu dia a dia não tiver uma harmonia comigo, é máscara, né? Então, claro que quando eu vou sair na sociedade, eu uso algumas máscaras, mas eu não posso me identificar, eu não preciso me identificar com ela, né? Então, eu posso colocar aquela máscara de boa profissional, porque quando eu for me apresentar, eu preciso que as pessoas me vejam como tal. Mas se eu não for exatamente aquela boa profissional, aquela máscara uma hora cai por água, né?
Se eu ficar falando, olha, eu sou assim, assim, assado, vamos pregar a harmonia, e no dia a dia ter problemas em casa de relacionamento, problemas emocionais, se eu falar na terapia, na constelação, eu vejo você, e quando eu te vejo, eu vejo além. Então, se eu não ver as pessoas, se eu não vir as pessoas além daquilo que elas apresentam, acaba sendo uma hipocrisia, porque eu estou realizando um trabalho como terapeuta e, na verdade, eu não aplico aquilo. Claro que muitas vezes existem graus de entendimento. Então, conforme eu vou caminhando, eu vou tendo maior entendimento daquilo que é, em graus mais profundos. Então, nessa caminhada, quem leu o livro há 5 anos atrás, você lê hoje, é uma coisa. Daqui 2 anos, ou até daqui 1 ano mesmo, o entendimento vai ser diferente. Então, essas ferramentas que a gente traz nas nossas vivências é para isso, para que tenham essas convivências e vivências um com o outro também, para aprender a se relacionar. Então, na nossa vida, não vai ser só gente boazinha ou bacana que vai aparecer. Então, tem aquelas pessoas que têm problemas, as pessoas que têm dificuldade de se relacionar, as pessoas que têm problemas pessoais. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas também, que aí vai ser como eu vou me relacionar também no mundo lá fora. Então, primeiro, a gente começa dentro de casa, aprendendo a se relacionar, que é o mais difícil. As pessoas que moram debaixo do mesmo teto são aqueles que a gente tem a maior dificuldade de se relacionar. Porque a gente já sabe como a pessoa é, como ela reage. Às vezes a gente fica até com receio de falar com a pessoa, porque ela vai ser reativa. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa entender para poder aprender a se relacionar com o outro, né? Uma coisa que é dito, é estudado dentro do... Eu não lembro, não sei se o Code vai saber o nome, que tem não sei se chama cápsula, eu não sei se é na Rússia que eles fizeram, onde eles fazem um experimento, onde verificam a transmutação das células, se não me engano. Eu esqueci o nome disso aí. É bastante falado dentro da física quântica, onde eles fizeram essa experiência, tem que ser feito onde tem a menor interferência do externo. Então, é feito no deserto, tal. Aí acho que é um túnel, né, onde fica passando os átomos, não sei. Então, dentro de um experimento desse, e também nas bombas atômicas, é dito que um átomo demora até mais que 70 anos para ela sofrer uma mutação, ou ela desacelerar. Colisor de partículas, isso, é isso mesmo. Então, é feito esses experimentos para entender melhor como as coisas funcionam. Então, é dito que um átomo, tem em Campinas? Ah, que legal, bacana. Eu tenho vontade de conhecer isso aí. Então, um átomo demora mais de 70 anos para ele transmutar. E se a gente for ver que somos compostos de vários átomos, e a gente muda a todo momento, de algum lugar vem isso. Dentro da física quântica é dito que a partir do momento que você tem um observador, tudo muda. Então, um exemplo bem, bem clássico, se eu estou sentindo uma dor aqui, de repente uma dor na perna. É só uma dor na perna de tensão muscular, ou por falta de exercício, né? Vou no médico. Não, tá doendo tanto, vou no médico. Aí o médico vem e fala, é artrose, hein? Pronto, uma pessoa que tem um diploma, está escrito lá médico, falou que eu tenho artrose. Então, a partir daquele momento que ele validou a minha desconfiança, eu tenho artrose. Aí vai doer mais, né? Porque exatamente, gato de Schrödinger. É aquilo, o gato está vivo ou está morto? Depende. Se você, a partir do momento que você acreditou aquilo, você validou aquilo, aquilo é. É que o Luna dormiu agora, mas não, eu ia pedir para ele contar isso, a experiência. Lá na ilha, lá na praia, a gente estava queimando as tranqueiras
E num momento, ele queimou acho que era não lembro o que foi que ele queimou na fogueira, e ficou o ferro em brasa. Aí, na cabeça dele, ele foi uma cadeira. Você estava lá, Cô? Não, você ficou sabendo da história? Ele queimou a cadeira, aí ele foi tirar com a mão a cadeira, só a ferragem. Esqueceu que estava no fogo. Ele pegou, o que aconteceu? Queimou. Mas queimou bastante a mão dele, porque a palma da mão é sensível. Ele pegou, só que ninguém tinha visto. Ele olhou e eu não lembro agora, eu não lembro o que foi que ele falou naquela não queimou. E foi, e continuou fazendo como se realmente não tivesse queimado. E depois ele lembrou que ele tinha queimado. Só que depois de um tempo já, que onde aquilo que ele acreditou, que ele validou, já tinha realizado, concretizado na matéria. Ou seja, ele queimou a mão, na hora ele viu, mas ele virou a chave ao ponto de dizer, não queimou. Então ele não validou aquela queimadura no físico. Ou seja, depois ele mostrou assim, olha que louco, aconteceu isso. Você olhava para a mão dele e disse, imagina que você queimou. Mas ele tinha queimado. Depois até ficou um avermelhado da pele, mas ele não teve sequela daquilo, porque criaria bolha, ia descascar e tal. Então percebe como que é a nossa capacidade mental de definir aquilo que é para a nossa vida. Claro que são exercícios, porque a gente já recebeu uma carga de programação dentro do que é e do que não é, do que é possível do que não é. Então, muitas vezes, está muito limitado àquilo que eu acredito ser possível ou não. Se eu falar para você que é possível alguém entrar na sua casa e roubar todas as coisas que você tem de bem, você vai acreditar. Só que se eu falar para você que pode entrar alguém com uma mala de dinheiro e deixar no seu quarto, você vai olhar e falar, é nada, imagina. Essas coisas eu não acredito. Mas acreditar que é bem possível alguém entrar dentro da sua casa e levar tudo que você tem dentro de casa, sim, por quê? Foi algo condicionado e validado pelo que acontece aí fora. Então, quando você acredita nisso, aquilo passa a ser uma verdade que você vive. Então, dentro desse capítulo que é falado no hermetismo, da transmutação mental, é bem isso, onde os mestres têm uma capacidade mental e conhecimento também de transmutar moléculas, ao ponto de transformar tudo aquilo de uma coisa para outra. Nós, o que a gente consegue hoje, o que a gente tem maior capacidade e possibilidade é controle mental para sentir aquilo que eu desejo e não deixar na mão do outro que isso aconteça. Então, uma sugestão de exercício até o próximo nosso encontro, que vai ser mais ou menos daqui 15 dias. Vocês observarem a influência no dia a dia de vocês dessa capacidade mental de você influenciar o outro e de você influenciar. Um exemplo de capacidade de transmutar a energia do outro, na vibração do outro, é quando alguém está numa crise de ansiedade ou numa crise de pânico, se você chegar na outra pessoa e ficar falando, ela não vai se acalmar. Mas se você chegar com a outra pessoa, você olha, me acompanha, e começa a você respirar de uma forma mais tranquila, você consegue fazer com que o outro se acalme só de acompanhar, só de você estar respirando normal, você não precisa falar nada. E muitas vezes acontece de, num passe da entidade, a entidade vai, coloca a mão no peito da pessoa e a pessoa acalma. Isso acontecia muitas vezes lá no Templo Polimata,
quando a gente fazia a pagelança, onde eu não fazia nada. A pessoa estava lá em desespero, na força absurda, a mente dele totalmente louca, querendo tirar ele daquele estado físico. Eu só ia lá, colocava a mão no peito da pessoa, não rezava, não falava nada. E a pessoa já acalmava, ela sentia o calor. Ai, não tira a mão do meu peito, pelo amor de Deus. Né? E a Carol também falou que é verdade, que na crise que o seu irmão tinha, né, ela conseguia fazer. Então, é por isso que, num caso de, por exemplo, incêndio, não entre em pânico, em despressurização da cabine do avião, coloque a máscara em você, mantenha calma antes de colocar, ajudar o outro. Tudo a partir de você, se você manter a calma, o outro vai entrar. Então, por isso que, num trabalho espiritual, a pessoa que está no comando, ela precisa ter total tranquilidade para comandar. Ok, teve a manifestação de um trevozão? Ok, mantenha-se em calma. Não entre em desespero. Quando você for entrar, se acontecer algo na sua casa, não entre em desespero. Mantenha a calma. Respira num acidente, qualquer outra condição, mantenha-se a calma. Porque você mantendo a calma, o seu cérebro vai funcionar. Aí você consegue pensar numa melhor solução. Isso é fato. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tá, isso aqui ele fala até na página 36, né? Não somente os próprios estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser, e mesmo não constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria, proteção psíquica, certo? Então, essa também é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada 100% do tempo, inclusive na ayahuasca. Um relato bem legal. No último ritual de ayahuasca que a gente foi fazer no sacerdócio, foi de Nanã. E não é coincidência que foi um ensinamento, assim, fantástico. Estava Nanã, minha preta velha e uma bruxa que eu tenho que ela se apresentou numa das leituras que a Tia fez para mim. E muitas vezes o Luna, na força, ele olhava para mim e falava: nossa, eu vejo você como uma bruxa, uma velha, uma anciã, onde fica mudando a sua face para essa bruxa, a sua face para essa bruxa. E nesse ritual de Nanã, as três estavam ali. As três, Nanã, minha preta velha e essa bruxa, falando do controle mental. E ela falava assim, e ela veio falar comigo bem na hora que eu estava entrando num pânico, onde eu pensava assim: nossa, tá vindo de novo aquilo, tal, não sei o quê. Ela falou assim: tá vendo? Isso é controle mental. Se você se deixa ser levado pelo que você está sentindo no seu físico, o seu emocional entra facinho. Percebe o que o seu corpo físico sente. O físico é físico. Tremor, palpitação no coração, respiração, é físico. A sua mente não pode entrar no desespero porque o físico está acontecendo dessa forma. Você tomou a medicina, então uma reação física acontece. A sua mente não está acostumada e a todo momento você tem isso como negativo. Então, a sua mente já entra naquele desespero de querer sair daquilo.
só que não sai, porque você está na força. Então, separe o que é sensação física do que é o seu emocional. O seu emocional é abalado por aquilo que você pensa que é. E quando você pensa que é, você acaba entrando naquele looping. Quem nunca entrou naquele looping, né? Que não sai daquilo, não sai daquilo, não sai daquilo. Gente, me tira daqui, pelo amor de Deus. E fica, e fica. Quem já assistiu a série Lucifer, tem um momento em que ele entra nesse looping. Quando quem assistiu o Doutor Estranho, numa hora que ele vai falar com, esqueci o nome do grandão lá, ele entra no looping, onde ele fala, não sei quem, vim aqui de novo, vim aqui para barganhar. E ele fica, ele mata, volta, mata. Ornamos, vim barganhar. É isso mesmo. Então ele fica naquele looping. Então, aquilo que ele estava negociando também era o mental. Então ele conseguiu ser maior do que aquilo. E ele começou a entrar no looping. E o chefão lá começou a entrar no desespero. Você não vai parar com isso? Então ele teve que barganhar, porque senão ele ia ficar... Ele entrou no looping dele. Entende? Percebe como funciona também na ayahuasca? Então perceba, né, quando chegar num momento de medo, quem nunca teve medo, né, uma sensação de medo na ayahuasca, que também é o confronto das suas sombras, o confronto do seu lado negativo, que você não queria olhar. Né? De cara limpa, você não quer, muitas vezes, passar por aquele momento de olhar sua própria negatividade, porque é doloroso. Então, é um conhecimento que você acaba chegando, e a partir do momento que você assimila aquilo, e na ayahuasca é muito mais forte isso, você é confrontado com você mesmo para mudar. Então, por isso que o seu inconsciente acaba te levando para isso, mas o seu consciente, a sua programação, não quer vivenciar aquilo. Então, por isso que acaba tendo aqueles medos que você não sabe do que é. Então, a gente tem, muitas vezes, o medo do desconhecido, o medo do novo, porque a sua mente não tá acostumada com aquilo, né? Você não sabe como vai ser. Lidar com a pessoa... Muitas vezes a gente se envolve num relacionamento abusivo por conta de programações, de significados que eu dei do meu pai e da minha mãe, e é muito mais fácil lidar com aquela dor do relacionamento abusivo do que eu confrontar as minhas sombras. Então, eu vivo. Por mais que aquilo doa, eu vivo aquilo porque na minha mente é mais fácil. Eu já sei lidar com o meu sofrimento, eu já sei lidar com a minha dor, eu já sei lidar com o outro, com a agressividade do outro. Eu já sei lidar que se o outro me bater, eu vou saber contornar aquilo que vai passar, tá? Então, tudo é mental. Tudo é mental. E quanto mais eu ter controle do meu próprio mental, mais eu aumento a minha defesa psíquica, em todos os sentidos. No meu dia a dia, no trabalho, numa condução, na balada, numa festa, no campo espiritual, na ayahuasca. Então, quando alguém chegar para você e falar, você é isso, 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 você está com isso, isso, você sabe quem você é e o que você sente. Então, não vai ser nada externo que faça você mudar de ideia. Então, por isso que, muitas vezes, na ignorância, a gente vai numa casa espiritual e aquilo que o outro fala, eu tenho como verdade, porque eu não conheço, eu não tenho um estudo, eu não tenho uma caminhada, então por isso que é muito fácil prender as pessoas pelo medo. Cuidado, hein, você precisa fazer um despacho assim, assentado, tá? É fácil desmanchar, isso é simples. Só me paga R$3.000 que eu desfaço isso aí rapidinho. Em 24 horas seu caminho já está aberto. Né? Os mais desavisados faz empréstimo para abrir o caminho. Mal sabe ele que é ele mesmo que acaba fechando os próprios caminhos por acreditar em crenças limitantes e ser deixado levar pelas programações. Certo? Alguma colocação, alguma dúvida? Não? Não. Então, assim se deu
o nosso terceiro capítulo. Na próxima aula, a gente vai para o capítulo 4, o todo. Então, mas antes disso, exercício até nosso próximo encontro é começar a analisar o seu próprio controle mental. Em que nível de defesa psíquica você está? Você se deixa ser abalado emocionalmente pelo outro? Você deixa que o outro entre nos seus pensamentos? Certo? E entramos no capítulo 4. A gente vem com esses relatos. Eu quero todo mundo, hein? Todo mundo trazendo exemplos. Certo? E amanhã... aproveitando que está todo mundo aqui. Amanhã, quem for vir para o ritual, amanhã a gente tem a consagração da ayahuasca, né? Stephanie, você já consagrou? Não? Tem Não. vontade? Tenho, mas ainda não tá na hora. Calma aí. Não vou te chamar para vir, não. É só para saber mesmo. Então, quem for vir, acho que a maioria... só a Stephanie que não, mas a maioria vai estar aqui. No outro sábado para domingo, a gente vai ter a iniciação. A gente precisa dar uma ajeitada no campo lá embaixo. Aí eu pergunto, será que é melhor a gente fazer amanhã, no sábado, ou no outro sábado? Porque eu penso, no outro sábado a gente vai ter a arrumação do salão para a gira, vai ter a gira, que é de Chumirim, e vai ter a iniciação logo depois. Só que antes da iniciação, a gente vai ter o preparo dos padeiros, o preparo de todas as coisas para poder fazer. Eu acho que vai ser muito mais cansativo a gente fazer tudo isso no outro sábado. Então, talvez eu sugiro que quem puder chegar mais cedo amanhã, chegar mais cedo para a gente dar uma arrumada lá embaixo, uma limpada, para já deixar pronto para a iniciação. Outra, se chover, vai ficar tudo empoçado, aí fica mais difícil. Então, a gente usando o período do dia que não está chovendo, é mais fácil. Tá? Aí, quem puder, toma um banho antes do ritual, já dá uma descansada, a gente arruma o salão, coloca o tapete, monta as caminhas e toca o barco. Kaori Odinho, levantou a mão. Não, é uma dúvida de depois da aula, se você poderia passar para a gente por vídeo, acho que é melhor, sobre aí como a gente vai fazer a entrada na esteira hoje, o banho, sabe, para o preceito. Não sei se os outros irmãos estiverem de acordo ou tiver um tempinho. Tá, tranquilo. O Cody falou aqui, já entra no ritual soltinho. Por quê, Cody? Você vai fazer massagem em todo mundo antes? Epa! Mexe os músculos, aí deixa tudo soltinho. E já relaxa de vez, né? Já mexe tudo, já relaxa de vez no ritual. Então é isso. Certo? Então, quem quiser ficar, fica para tirar alguma dúvida da iniciação, dos banhos, entrada esteira. Stephanie, se quiser ficar também, para já ficar ouvindo as dúvidas, pode ficar, mas senão também não tem problema. Pode falar, Cá. Não, só baixei a mão. Tá. Não, você falou que estava com dúvida do... peraí, deixa eu desligar a gravação. Verdade, desligar a gravação. Para a gravação.